A maior mentira na nutrição moderna é que os carboidratos são o inimigo. E a parte assustadora é que milhões de pessoas estão danificando seu metabolismo, exaurindo seus hormônios, envelhecendo seus cérebros mais rapidamente e ainda experimentando picos perigosos de açúcar no sangue, mesmo acreditando que estão comendo de forma saudável. Médicos e pesquisadores sabem discretamente há anos que o problema nunca foi apenas o açúcar em si, era a maneira como as pessoas foram ensinadas a comer carboidratos. A ordem, o tempo, as combinações. A resposta ao estresse oculta que acontece dentro do corpo após cada refeição, porque neste momento, há uma boa chance de que seu corpo esteja reagindo ao café da manhã como uma pequena emergência. Seus vasos sanguíneos se contraem, sua insulina sobe drasticamente, sua energia despenca horas depois, seu cérebro fica nebuloso. E com o tempo, essa montanha-russa silenciosa afeta lentamente sua memória, sono, fome, circulação, gordura abdominal e até mesmo a rapidez com que sua pele envelhece. O que torna isso ainda mais perturbador é que alguns dos alimentos comercializados como saudáveis criam picos de glicose maiores do que a sobremesa, uma tigela de cereal, suco de fruta, torrada, aveia instantânea. Alimentos que as pessoas consomem todas as manhãs achando que estão protegendo sua saúde, mas aqui está essa parte que quase ninguém fala. Em muitos casos, você não precisa parar de comer carboidratos para estabilizar o açúcar no sangue. Você simplesmente precisa entender como o corpo humano realmente os processa, porque dentro do seu corpo, os carboidratos se comportam menos como alimentos bons ou maus, e mais como sinais, instruções, mensagens enviadas diretamente para seus hormônios, cérebro, pâncreas, músculos e células. E quando esses sinais chegam rápido demais, o corpo luta para acompanhar. Imagine despejar um balde inteiro de combustível em um pequeno fogo. A chama explode por um momento. Depois se apaga tão rapidamente. Isso é o que acontece após um pico maciço de glicose. Você se sente energizado brevemente, então de repente cansado, faminto, ansioso ou mentalmente esgotado. Muitas pessoas acham que isso é um envelhecimento normal. Não é. Pesquisadores que estudam longevidade e saúde metabólica descobriram que picos repetidos de glicose podem acelerar silenciosamente a inflamação dentro do corpo. Ao longo dos anos, isso pode afetar o coração, os rins, a visão, os nervos e até mesmo o próprio cérebro. E o que é perigoso é como isso se sente silencioso no início, sem alarme, sem dor aguda, apenas mudanças sutis, precisando de mais cafeína para funcionar, dormindo após as refeições, desejando açúcar à noite, acordando cansado, esquecendo coisas simples, sentindo-se estranho, mas sem entender o porquê, especialmente após os 40 anos. E ainda mais após os 50, o corpo se torna menos tolerante a esses picos. A massa muscular naturalmente diminui. A sensibilidade à insulina enfraquece. Os hormônios do estresse aumentam mais facilmente. O sono se torna mais leve. A recuperação desacelera. E de repente, os mesmos alimentos que você lidava facilmente aos 25 começam a afetar seu corpo de maneira muito diferente. Mas é aqui que a história muda. Porque novas pesquisas em ciência da nutrição estão revelando algo surpreendentemente esperançoso. O corpo é muitas vezes muito mais flexível do que as pessoas percebem. Certos hábitos podem reduzir dramaticamente os picos de açúcar no sangue, mesmo enquanto ainda se come arroz, batatas, massa, frutas, pão e outros carboidratos que muitas pessoas temem, e alguns desses métodos parecem quase simples demais para importar. A ordem em que você come sua comida. Uma curta caminhada após as refeições. Comer proteína primeiro, resfriar o arroz cozido antes de comê-lo, adicionar fibra no momento certo. Até mesmo o vinagre, usado corretamente, parece mudar a rapidez com que a glicose entra na corrente sanguínea. Pequenas ações. Efeitos biológicos massivos. Dentro do corpo, essas pequenas mudanças podem desacelerar a digestão como um controlador de tráfego acalmando uma rodovia perigosa. A glicose entra de forma mais constante. A insulina trabalha com menos pânico. A energia permanece estável por mais tempo. A fome se torna mais silenciosa. O cérebro se sente mais claro. E talvez o mais importante, o corpo começa a se sentir seguro novamente, porque muitas pessoas estão inconscientemente presas em um ciclo de picos e quedas que mantém o sistema nervoso estressado o dia todo. Café da manhã rápido. Queda. Desejo por açúcar. Outro pico. Exaustão à tarde. Fome à noite. Sono ruim. Então, repete. E após anos desse padrão, as pessoas começam a se culpar. Mas este vídeo vai mostrar por que pode não ser uma falta de disciplina. Pode ser simplesmente a biologia funcionando exatamente como a biologia funciona. Nos próximos minutos, você descobrirá os erros ocultos que tornam os carboidratos saudáveis perigosos.
os hábitos surpreendentes que achatam os picos de glicose naturalmente, porque algumas culturas consomem grandes quantidades de carboidratos sem o mesmo dano metabólico, e as estratégias simples que muitos especialistas usam pessoalmente para proteger seu cérebro, energia e saúde a longo prazo sem abrir mão dos alimentos que amam. Porque uma vez que você entende o que os carboidratos estão realmente fazendo dentro do seu corpo, você pode nunca mais olhar para a comida da mesma maneira. E uma das lições mais importantes vem de um erro que quase todos cometem antes de dar a primeira mordida. Porque os cafés da manhã saudáveis estão secretamente destruindo sua energia. O café da manhã mais perigoso da América é frequentemente aquele rotulado como saudável para o coração. E a parte estranha é que muitas pessoas se sentem exaustas até às 10 da manhã sem nunca perceber que o café da manhã causou isso. Médicos e pesquisadores metabólicos alertam há anos que certos carboidratos de digestão rápida podem elevar rapidamente o açúcar no sangue, especialmente pela manhã, quando os hormônios do estresse já estão elevados. O corpo responde rapidamente. A insulina sobe drasticamente, a energia parece alta por um breve momento. Então, cai repentinamente. Essa queda não é preguiça, é biologia. Uma tigela de cereal açucarado, suco de fruta, torrada branca ou aveia instantânea pode parecer inofensiva, mas dentro do corpo, esses alimentos podem se transformar em glicose tão rapidamente que a corrente sanguínea é inundada de uma só vez. O cérebro adora a recompensa rápida no início. É por isso que as pessoas desejam esses alimentos repetidamente. Mas o corpo paga por esse conforto rápido mais tarde com fadiga, névoa mental, desejos e fome instável. E a maioria das pessoas nunca conecta os pontos. Um homem começa seu dia com suco de laranja, cereal e torradas porque acredita que é um café da manhã saudável. No meio da manhã, ele se sente irritável, distraído e com fome novamente. Então, ele pega mais cafeína e açúcar. Outra pessoa come ovos primeiro, adiciona fibras e reserva os carboidratos para mais tarde na refeição. A energia deles permanece estável por horas, mesmo pela manhã. Resposta biológica completamente diferente. E é aqui que as coisas se tornam silenciosamente perigosas. Porque picos de glicose repetidos ao longo dos anos podem aumentar a inflamação, a atividade dos hormônios do estresse e a carga metabólica. Pesquisadores que estudam o envelhecimento e a resistência à insulina continuam encontrando fortes ligações entre a glicemia instável e a fadiga a longo prazo, ganho de peso, sono ruim e declínio da clareza mental. Especialmente após os 40, o corpo se torna menos indulgente. Pausa por um segundo e pense sobre isso. Muitas pessoas passam anos culpando a motivação, quando seu café da manhã pode estar treinando seu corpo para colapsar todos os dias. Então, aqui está o que os especialistas em saúde metabólica costumam recomendar em vez disso. Coma proteína antes dos carboidratos sempre que possível. Adicione alimentos ricos em fibras para desacelerar a digestão naturalmente. Evite beber açúcar com o estômago vazio. E faça uma curta caminhada após o café da manhã para ajudar os músculos a absorver glicose de forma mais constante. Mudanças simples. Efeitos biológicos poderosos. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que rótulos saudáveis significam automaticamente energia estável, mas o corpo só responde ao que a comida realmente faz dentro da corrente sanguínea. Qual café da manhã mantém sua energia estável por mais tempo? Deixe-me saber nos comentários. Porque o próximo erro é ainda mais surpreendente. E explica por que duas pessoas podem comer a mesma tigela de arroz enquanto uma ganha peso e a outra permanece magra. A razão oculta, pela qual algumas pessoas comem arroz e permanecem magras, enquanto outras ganham peso. Duas pessoas podem comer a mesma tigela de arroz. E um corpo armazena gordura enquanto o outro queima energia suavemente. Isso não é apenas genética. E não são apenas calorias. O corpo humano não responde à comida isoladamente. Ele responde ao contexto, qualidade do sono, níveis de estresse, massa muscular, horário das refeições. Até mesmo como o sistema nervoso se sente seguro ou apressado enquanto come. Pesquisadores que estudam o metabolismo descobriram que hormônios de estresse elevados, como o cortisol, podem mudar a forma como o corpo lida com a glicose, especialmente ao longo do tempo. Quando o estresse permanece alto, o corpo se torna mais defensivo com a energia. O açúcar no sangue aumenta de forma mais agressiva. Os sinais de fome se tornam menos confiáveis. É por isso que algumas pessoas comem carboidratos e se sentem energizadas, enquanto outras se sentem sonolentas, inchadas ou com fome novamente uma hora depois. O corpo está constantemente prevendo a sobrevivência. E a previsão muda a biologia. Uma pessoa come arroz lentamente após uma refeição rica em proteínas, faz uma caminhada depois, dorme bem e se exercita regularmente. Seus músculos absorvem glicose de forma eficiente, como uma esponja puxando combustível para dentro.
Outra pessoa come o mesmo arroz tarde da noite, enquanto está estressada, exausta, desidratada e sedentária. Sua corrente sanguínea permanece sobrecarregada por mais tempo porque o corpo já está sob pressão. Mesma carboidrato. Ambiente interno diferente. E essa é a parte que muitas pessoas nunca ouvem. O tecido muscular desempenha um papel importante no controle do açúcar no sangue. Quanto mais ativos os músculos, mais espaço o corpo tem para armazenar glicose com segurança. Essa é uma das razões pelas quais culturas fisicamente ativas muitas vezes toleram dietas com carboidratos mais altas sem os mesmos danos metabólicos vistos em estilos de vida mais sedentários. Pausa aí por um momento. O problema muitas vezes não é o arroz em si, é a condição do corpo que o recebe. Aqui estão alguns hábitos simples que os especialistas em saúde metabólica recomendam consistentemente. Coma carboidratos após proteínas e fibras, em vez de sozinhos. Caminhe por pelo menos 10 minutos após as refeições. Priorize o sono, pois o sono ruim reduz a sensibilidade à insulina. Construa músculos gradualmente por meio de treinamento de resistência ou movimento diário. O erro que muitas pessoas cometem é culpar um único alimento enquanto ignoram o estresse, a inatividade e a privação de sono que silenciosamente mudam a forma como o corpo o processa. Você já notou que certos alimentos afetam você de maneira diferente dependendo do estresse ou do sono? Compartilhe sua experiência abaixo, porque a próxima sessão revela por que o açúcar no sangue se torna ainda mais difícil de controlar após os 40 anos. Mesmo para pessoas que acham que estão comendo normalmente. A razão oculta pela qual algumas pessoas comem arroz e permanecem magras, enquanto outras ganham peso. Duas pessoas podem comer a mesma tigela de arroz, e um corpo armazena gordura enquanto o outro queima energia suavemente. Isso não é apenas genética. E não são apenas calorias. O corpo humano não responde à comida de forma isolada, ele responde ao contexto. Qualidade do sono. Níveis de estresse. Massa muscular. Horário das refeições. Até mesmo quão seguro ou apressado o sistema nervoso se sente enquanto come. Pesquisadores que estudam o metabolismo descobriram que hormônios de estresse elevados, como o cortisol, podem mudar a forma como o corpo lida com a glicose, especialmente ao longo do tempo. Quando o estresse permanece alto, o corpo se torna mais defensivo com a energia. O açúcar no sangue sobe de forma mais agressiva. Os sinais de fome se tornam menos confiáveis. É por isso que algumas pessoas comem carboidratos e se sentem energizadas, enquanto outras se sentem sonolentas, inchadas ou com fome novamente uma hora depois. O corpo está constantemente prevendo a sobrevivência. E a previsão muda a biologia. Uma pessoa come arroz devagar, após uma refeição rica em proteínas. Dá uma caminhada depois, dorme bem e se exercita regularmente. Seus músculos absorvem a glicose de forma eficiente, como uma esponja puxando combustível para dentro. Outra pessoa come o mesmo arroz tarde da noite, enquanto está estressada, exausta, desidratada e sedentária. Sua corrente sanguínea permanece sobrecarregada por mais tempo porque o corpo já está sob pressão. Mesmo a carboidrato. Diferente ambiente interno. E esta é a parte que muitas pessoas nunca ouvem. O tecido muscular desempenha um papel importante no controle do açúcar no sangue. Quanto mais ativos os músculos estão, mais espaço o corpo tem para armazenar glicose de forma segura. Essa é uma das razões pelas quais culturas fisicamente ativas muitas vezes toleram dietas com carboidratos mais altas sem o mesmo dano metabólico visto em estilos de vida mais sedentários. Pausa aí por um momento. O problema muitas vezes não é o arroz em si, é a condição do corpo que o recebe. Então, aqui estão alguns hábitos simples que especialistas em saúde metabólica recomendam consistentemente. Coma carboidratos após proteínas e fibras em vez de sozinhos. Caminhe por pelo menos 10 minutos após as refeições. Priorize o sono porque o sono ruim reduz a sensibilidade à insulina. Construa músculos gradualmente através de treinamento de resistência ou movimento diário. O erro que muitas pessoas cometem é culpar um único alimento enquanto ignoram o estresse, a inatividade e a privação de sono que silenciosamente mudam a forma como o corpo o processa. Você já percebeu que certos alimentos afetam você de maneira diferente dependendo do estresse ou do sono? Compartilhe sua experiência abaixo. Porque a próxima sessão revela por que o açúcar no sangue se torna ainda mais difícil de controlar após os 40 anos. Mesmo para pessoas que acham que estão comendo normalmente. Porque eliminar completamente os carboidratos pode ter um efeito negativo no seu cérebro e metabolismo. O corpo não entra em pânico porque você come carboidratos. Às vezes, ele entra em pânico porque você para de repente. Um dos maiores erros de saúde moderna é transformar a nutrição em uma guerra em vez de entender como o corpo realmente funciona. Muitas pessoas agora acreditam que a solução é a restrição extrema. Sem pão, sem frutas, sem arroz, sem carboidratos. E, a princípio, o corpo pode responder rapidamente,
O peso diminui, o apetite muda, a energia parece mais afiada temporariamente, mas a história mais profunda é mais complicada. O cérebro ainda requer energia constante. Os hormônios do estresse ainda influenciam o metabolismo. O sono ainda afeta o controle da glicose. E quando a restrição se torna muito agressiva por muito tempo, algumas pessoas experimentam aumento da fadiga, desejos, irritabilidade, recuperação ruim, estresse hormonal ou ciclos de compulsão alimentar mais tarde. Essa é a parte que as pessoas não querem ouvir. Os humanos muitas vezes buscam extremos porque os extremos parecem emocionalmente satisfatórios. Tudo ou nada parece mais seguro do que o equilíbrio. Cria a ilusão de controle, mas a biologia raramente funciona bem sob punição. O corpo responde melhor à consistência, nutrição, movimento, recuperação e estabilidade do que a restrição motivada pelo medo. Às vezes, o verdadeiro problema não são os carboidratos. É o relacionamento não saudável que as pessoas desenvolvem com a própria comida. Desperte para isso antes que outra tendência ensine você a temer sua própria biologia. Pesquisas em saúde metabólica mostram consistentemente que a qualidade dos carboidratos, a composição das refeições, os níveis de atividade, o sono e a saúde muscular importam muito mais do que tribos de nutrição da internet que fingem que um grupo alimentar é veneno ou mágica. Pausa aí por um segundo. O objetivo não é temer a comida, o objetivo é entender o que seu corpo está tentando lhe dizer. Educadores de saúde e especialistas em nutrição frequentemente recomendam escolher carboidratos de digestão mais lenta, combiná-los com proteínas e fibras, comer de forma consciente e evitar oscilações extremas entre a compulsão alimentar e a restrição severa. O erro que muitas pessoas cometem é confundir a perda de peso a curto prazo com a saúde metabólica a longo prazo. Resultados rápidos nem sempre significam saúde sustentável por trás. Você já tentou remover completamente os carboidratos? O que mudou na sua energia, sono ou desejos? Porque a sessão final revela os hábitos surpreendentemente simples de controle de glicose que muitos médicos usam discretamente, e que a maioria das pessoas nunca foi ensinada. E fique até o final, porque um pequeno hábito feito após as refeições pode ajudar a estabilizar o açúcar no sangue de forma mais eficaz do que a maioria das pessoas percebe. Os simples truques de controle de glicose que os médicos usam, mas que a maioria das pessoas nunca ouve falar. E hábito mais poderoso para o açúcar no sangue não é um suplemento. É um comportamento tão simples que a maioria das pessoas o ignora completamente. Os humanos são vulneráveis a acreditar que a saúde deve parecer extrema para ser eficaz. Mas muitos médicos e pesquisadores metabólicos agora se concentram em pequenas vantagens biológicas repetidas consistentemente ao longo do tempo, porque o corpo responde a padrões mais do que a intensidade. Uma curta caminhada após comer pode ajudar os músculos a absorver glicose de forma mais eficiente. Comer vegetais ou proteínas antes dos carboidratos pode retardar a digestão naturalmente. Resfriar arroz ou batatas cozidas muda parte da estrutura do amido, fazendo com que seja digerido mais lentamente. Até a qualidade do sono na noite anterior afeta como o corpo lida com o café da manhã na manhã seguinte. Nada disso soa dramático. É exatamente por isso que as pessoas subestimam. O cérebro é atraído por promessas emocionantes e transformações rápidas. Mas a verdadeira saúde metabólica geralmente é construída silenciosamente por meio de rotinas estáveis repetidas diariamente. Pequenos hábitos reduzem o estresse no corpo, a energia se torna mais constante, a fome se torna mais calma, os desejos perdem intensidade, e com o tempo, o corpo começa a funcionar da maneira como foi projetado. Pense em como isso se sente diferente. Especialistas em saúde recomendam consistentemente priorizar o movimento após as refeições, melhorar o sono, construir músculos gradualmente e evitar grandes quantidades de carboidratos de digestão rápida em jejum. O maior erro é esperar pela motivação antes de construir hábitos melhores. O corpo recompensa a consistência muito antes de os resultados visíveis aparecerem. Qual desses hábitos te surpreendeu mais? Deixe todos saberem abaixo, porque uma vez que você entende como o açúcar no sangue realmente funciona, a comida deixa de parecer confusa, e seu corpo finalmente começa a fazer sentido novamente. Aqui está a verdade desconfortável que a maioria das pessoas nunca ouve. Muitos hábitos alimentares modernos não estão mantendo as pessoas saudáveis. Estão mantendo as pessoas dependentes de uma recuperação constante de energia. Mais cafeína, mais lanches, mais desejos, mais confusão. E o corpo continua se adaptando silenciosamente até que a exaustão comece a parecer normal. Mas seu corpo não está quebrado. Em muitos casos, ele está simplesmente respondendo a anos de padrões instáveis para os quais nunca foi projetado. A parte esperançosa é que pequenas decisões diárias podem começar a mudar esse processo surpreendentemente rápido. Então agora eu quero ouvir de você. Qual alimento ou hábito mudou sua energia,
desejos ou açúcar no sangue mais. Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu leio pessoalmente e realmente quero saber o que seu corpo lhe ensinou ao longo dos anos. E se este vídeo ajudou você a ver a saúde de forma diferente, curta, inscreva-se e junte-se ao The Human Upgrade, porque sua próxima refeição pode estar afetando seu futuro mais do que você imagina.